Bom, aqui este é o azul hortênsia, tinta acrílica para a tela. Aqui a tela pequena, tamanho 20 por 30. E agora o branco, eu vou fazendo os pingos. Fiz com o azul e agora vou colocando um pouco de branco entre os pingos que foram feitos, o azul. Então você pode trabalhar o azul hortênsia ou um outro azul mais claro, para poder juntar essas duas cores. Aqui eu vou usar uma espátula e vou espalhar. Por que usar a espátula? Porque é diferente do pincel, que guarda a tinta nas cerdas. Então, para espalhar, é interessante utilizar a espátula, porque assim a gente consegue fazer com que toda a tinta seja aproveitada. Então, eu vou espalhando e vou conseguir fazer com que essa tinta vá para toda a tela. Então, vocês viram que eu apliquei apenas uma parte da tela e vou conseguir espalhar, aproveitando essa tinta por toda a tela. Não estou usando o médium acrílico, nem a glicerina líquida, então não estou misturando a tinta com nenhum líquido, ela está pura, mas se você desejar, pode misturar um pouquinho. Bom, agora usando uma trincha, eu consigo suavizar essa pintura. Então, eu vou passando de um lado para o outro, sempre em sentido horizontal, e vou suavizando a pintura. Posso acrescentar um pouco mais de branco e fazer mais detalhes nessa parte de cima, onde será o céu. Então, aqui eu já estou usando um pincel fino, mais delicado, e vou espalhando o branco. Da mesma forma, coloquei um pouco de amarelo sobre a parte branca e vou espalhando agora com a trincha e deixando um pouquinho manchado a parte de cima aqui, ó, levemente manchada com esse amarelo. Então, não ficou esverdeado porque eu tinha passado o branco primeiro. Mais um pouco de azul e dessa vez um azul escuro, já não mais um azul claro, que é para destacar a parte do mar, a parte da água. Veja que nas cerdas sempre fica tinta, então a gente precisa observar quando vai virar a trincha ou o pincel para ver essa tinta que está carregada, se é onde ela vai ficar, né? Se ela vai interferir na pintura. E vocês viram que eu passei amarelo e branco também ao centro da pintura no mar. Bom, agora aplicando mais branco para poder clarear mais essa parte. Então, a parte do meio. E no céu, precisa tomar cuidado e trocar de pincel. Porque se você está usando um pincel na parte de baixo que está azul, não pode mais colocar ele em cima. Então, aqui, sempre um pincel só para essa parte. Agora, eu coloquei bastante verde aqui, verde escuro, vários pinguinhos aqui embaixo, para poder fazer uma parte de vegetação. Então, é o fundo e em seguida já coloco um pouco de amarelo para poder dar uma tonalidade diferente também, sempre trabalhando cores sobre cores. Aí eu começo a trabalhar batidas, estou usando a trincha. Bom, por enquanto, até agora, estou usando a tinta pura, sempre, sem colocar médium acrílico, sem misturar com nada. Sépia é uma cor escura, uma cor boa para trabalhar o tronco da árvore. E eu já comecei agora a misturar um pouquinho de médium acrílico
que é um líquido apropriado para misturar com a tinta acrílica para a tela, para poder diluir mais a tinta. Eu costumo dizer que fazer a árvore é muito fácil, porque ela não é reta, ela é sempre tortinha, então se você tremer a mão, não tem problema, vai ficar bonito, porque sempre ela vai ser com as curvas, com as linhas lineares, e o importante é deixar o tronco mais largo embaixo e ir afinando, e as galhas também deixar mais larguinha no começo e depois vai deixando mais fininha. Esse é o segredo. Aqui o vermelho escuro, que na verdade chama magenta essa cor. E eu peguei a trincha mesmo, encostei a ponta da trincha. Estou com a trincha na posição em pé, fazendo as batidas. Não limpei, deixei ela suja, como ela estava com tinta verde, com tinta azul. Eu deixei ela suja do jeito que estava. E passando aqui, assim eu vou tendo a cor magenta e vou tendo também um sombreamento dos restos das tintas que ficam nas cerdas da trincha. Então vai misturando um pouquinho a sujeira da outra tinta. E isso vai ficando interessante para o trabalho. Pincel fino e agora com a tinta pura. Tinta pura, quando eu falo, é quando não dilui em líquido algum. Então, eu vou fazendo as batidinhas, os pinguinhos, e vai dando ilusão que fosse flores. Então, ali eu já trabalhei o amarelo, trabalhei a cor magenta e agora o vermelho claro. Então, é assim, você vai fazendo as batidinhas e vai dando essa impressão. Pincel fininho, número 0 filete, e aqui usando o verde escuro, para dar esses detalhezinhos ao fundo. Então, quanto mais você trabalha cores diferentes, você vai ganhando um volume no seu trabalho. A qualquer momento que você desejar, você pode escurecer mais o seu trabalho, clarear, colocar outras cores. Então, a tinta acrílica, ela te dá essa possibilidade de mudanças nos seus trabalhos.